Bom dia, rapaziada. Tudo bem, primeiro ano? Como é que vai? Bem-vindos à nossa primeira videoaula. Vocês estão lembrados que na última aula presencial, a gente estava trabalhando, terminando os Hebreus. E vocês devem se lembrar disso, eu concluí falando em Salomão, que Salomão foi um dos reis dos Hebreus, e Salomão, ao contrário do que todo mundo acha, que todo mundo pensa, biblicamente falando, na ciência a gente sabe que Salomão foi um rei, expandiu militarmente o território hebreu, construiu o templo, o famoso templo de Salomão, que até hoje existe, pelo menos o muro, e graças a essa gastança toda, ele teve que tirar dinheiro de algum lugar. E de onde é que ele tirou? Impostos sobre o povo, o que desagradou profundamente os hebreus. Essa cobrança de impostos de Salomão. Fim do reino de Salomão, após a morte dele, as disputas das 12 tribos começam a ficar muito acirradas. E essas 12 tribos se separam. Se separam em dois reinos. Um no norte, outro no sul. O reino do norte, cuja capital era Samaria, o reino do norte, tinha o nome de Israel, o reino de Israel. No norte, maior, com 10 tribos, reino grande, poderoso, muito dinheiro. E o reino do sul, um reino menor, apenas 2 tribos, o reino de Judá, cuja capital era Jerusalém. Muito bem, o reino do norte, com dinheiro muito, continuou a mesma gastança da era de Salomão. Muita ostentação na corte, tanto, eu vou dizer um detalhe a vocês que vai atentar para esse detalhe, para essa coisa. Lembra-se que o que uniu os judeus era o monoteísmo, o Deus único, Javé? Agora não. As 10 tribos de Israel, mesmo continuavam adorando a Jeová, continuavam adorando a um Deus, mas em todas as outras tribos começou a aparecer outros deuses. Eles começaram a adorar vários deuses. Né? Enquanto que o reino de Judá permanecia fiel a Jeová, fiel ao Deus único, ao monoteísmo, o que fazia cada vez mais eles se unirem. E é nesse cisma, olha, cisma com C, significa separação, cisão, divisão. Então esse a gente vai chamar o primeiro cisma de Israel. Qual é o primeiro cisma de Israel? O cisma dos hebreus. A divisão das 12 tribos em 2 reinos. O reino de Judá e o reino de Israel. O reino de Israel maior, com 10 tribos, cuja capital era Samaria, perdulário, começaram a adorar vários deuses. E o reino de Judá mais pobre, menorzinho, com 2 reinos apenas, capital Jerusalém, mais fiel ainda ao monoteísmo de Javé, ou Jeová, como queiram. Então, houve o cisma de Israel. Esse cisma ajudou e muito a reis como os assírios, a impérios como os assírios, dominar os judeus. Ora, tudo que se divide se enfraquece. E os judeus ficaram enfraquecidos. E aí, rapidamente, os assírios tomaram. Logo depois, quem? Aquele cara da música de Ivete Sangalo, ouvi dizer que Babilônia é Salvador. Nabucodonosor da Babilônia, um caldeu, lembram dos caldeus da Babilônia? Invadem e tomam a região da Palestina, levando inclusive os hebreus para o cativeiro. É o famoso cativeiro da Babilônia, lembram que a gente já conversou? É nesse período, desse esfacelamento todo, que os hebreus vão viver em cativeiro, até Ciro, rei da Pérsia, libertá-los na Palestina. Tudo isso acontece durante esse cisma hebraico. Depois de Ciro liberar esses judeus da Palestina, eles voltam, já com o nome de judeus, e retornam à Palestina,
lá fundando um reino único. Aí sim retorna a unificação. Só que já era um período, senhoras e senhores, que Roma já dominava o mundo. Roma já estava dominando o mundo. E Roma toma também toda a Palestina. Quem não sabe a história de Cristo, né? Os romanos já estavam presentes ali. E quando os romanos vão, a Palestina é um estado extremamente complicado, porque acredita num Deus onipotente e onipresente, que é Javé ou Jeová, como queiram. E esse Deus, essa religião monoteísta dos judeus, não vai admitir um imperador como Deus, como César, que era tido Deus. E aí vai bater, chocar-se de frente com Roma. Um estado pequeno, um estado pobre, sem exército mais, esfacelado. Roma toma conta deles e Roma simplesmente se vê obrigada a destruir Israel, porque não aguenta mais de tanto problema no estado pobre como aquele. O Egito grande, produtor de trigo, não dava tanto problema a Roma como a Palestina dava, em decorrência da religiosidade. E aí, no ano 70 depois de Cristo, Roma não vê outra saída, outra solução, senão destruir Jerusalém. Roma destrói toda a Palestina. Roma destrói toda Israel. Tudo ali é destruído. Quem não fugiu morreu. Roma bota todo mundo para fora de Jerusalém. Essa é a chamada diáspora, primeira diáspora judaica. Primeira diáspora. O que é diáspora, professor? O que é diáspora? Diáspora é expulsão de pessoas de um lugar. É você sair da sua terra e vagar pelo mundo sem poder voltar mais nunca. É a diáspora judaica, a primeira. E é Roma quem patrocina essa diáspora. Roma destrói Jerusalém, bota os judeus para fora e os judeus vão vagar pelo mundo até o ano de 1948, agora. Depois da Segunda Guerra Mundial, todo mundo sabe, já ouviu falar pelo menos, o nazismo, a perseguição nazista aos judeus, novamente fazendo com que eles fugissem pelo mundo. E logo depois, em 1948, a ONU funda o Estado de Israel, que é para onde todos esses judeus, todos esses hebreus voltam e se unem e vivem lá até agora. Ok? Muito obrigado a todos. Terminado nossa conversa sobre Israel, sobre o Estado judeu, hebreu. Daqui a pouquinho a gente entra com mais uma videoaula, que é falando agora dos comerciantes do passado, os fenícios. Muito obrigado. Beijo. Vou tomar um cafezinho e já volto.